E agora olha só que iniciativa incrível. No município de Toledo, no Paraná, a Vara da Infância e da Juventude está levando o tema adoção para dentro das escolas. Afinal, nada como conversar abertamente sobre o assunto para desmistificar e naturalizar esse processo tão carregado de amor. Essa prática venceu o prêmio do Conselho Nacional de Justiça Prioridade Absoluta no eixo protetivo na categoria juiz, em reconhecimento ao trabalho do magistrado Rodrigo Rodrigues Dias, idealizador do projeto Escola Amiga da Adoção. O Escola Amiga da Adoção foi desenvolvido pela Vara da Infância e Juventude de Toledo. A iniciativa surgiu a partir de conversas com as famílias adotantes. Pais e mães relataram que sentiam falta que as unidades de ensino falassem sobre o tema e conscientizassem os alunos quanto ao tratamento dado aos estudantes adotados. A família, pela via da adoção, foi vista e está sendo apresentada dentro do espaço escolar como um modelo de família que precisa ser aceito e precisa ser acolhido. E hoje, a cultura de adoção que a gente tanto preza e o fim do preconceito, ele tem iniciado e tem trazido muitos frutos. A prática começou em 2018 com a assinatura de um acordo entre uma escola particular e o judiciário local. A instituição se comprometeu a fazer uma alteração no projeto político-pedagógico e incluiu a temática da adoção nas diretrizes educacionais. A gente se preocupa muito também em trabalhar com os estudantes, com a família, com os professores, para desenvolverem todos a empatia entre eles, né? E os resultados sempre são fantásticos, porque a gente consegue lidar com naturalidade, os estudantes também, tanto quem é adotado, tanto com quem participa do projeto e o respeito entre todos. O Escola Amiga da Adoção esclarece no dia a dia sobre as mudanças que ocorrem na vida de uma criança ou adolescente durante o processo de ter uma nova família, como a mudança de nome, por exemplo. É importante que desde o início a criança seja respeitada e o nome escolhido por ela e pela família sejam aceitos, tanto entre as crianças como a equipe escolar. Assim, facilita a criação de novos vínculos, dos vínculos que estão sendo formados nessa nova família e fortalece a parceria entre escola e família. Também são tratados assuntos como acolhimento, abrigamento, mitos, preconceitos e, principalmente, solidariedade com os colegas. Das 50 instituições de ensino públicas e privadas de Toledo, 38 fazem parte do Escola Amiga da Adoção. Ainda no mês de outubro, vão ser capacitados cerca de 1.500 professores. O projeto vai ser levado agora para outros 2 municípios vizinhos. Bom, para falar agora sobre esse projeto tão bacana, eu converso ao vivo, de forma remota, com o juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de Toledo, no Paraná, Rodrigo Rodrigues Dias, que é idealizador desse projeto. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Parabéns, em primeiro lugar. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí. Conta pra gente como é que vem sendo essa troca com as escolas, o fruto desse trabalho tão incrível de vocês. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo espaço, obrigado por nos receberem, né, de Toledo aí para o Brasil todo, via TV Justiça. A gente tem recebido, acho que a Rita, ela sintetizou bem, né? A gente tem cultivado a cultura da adoção, né? E mostrado através das crianças e da comunidade escolar e dos adolescentes, suas famílias, que a adoção é só uma outra forma da gente conceder à criança e adolescente o direito à convivência familiar, né? Então, a gente tem realmente conseguido esse diálogo com a rede de educação e essa possibilidade da adoção não ser alguma coisa escondida, sobre a qual ninguém fala, que ninguém toca nesse assunto por ser uma espécie de segredo. Essas crianças não são mais na escola a alienígena que veio através da adoção, né? Ela é só mais um filho e filha de pais e mães, ou pais e pais, e mães, que as amam profundamente, apesar de não serem filhos biológicos. Doutor Rodrigo, antes desse projeto, conta pra gente o que acontecia na prática nessas escolas. Às vezes, até por falta, né, de informação, esses educadores acabavam ali usando termos inadequados, ou essa criança se sentia ali
de alguma forma sentia o preconceito dos próprios coleguinhas ou da instituição? Quais situações aconteciam no dia a dia, por exemplo? A primeira situação que nos chamava atenção era a questão do nome, né, que a Glorete adiantou na reportagem. Então, entre a gente dar a guarda para fins de adoção e a adoção sair, há um período, que é o estágio de convivência, a criança ainda não tinha o nome escolhido pelos pais, ou pelas mães, ou pelos pais e mães, e a escola às vezes se recusava a chamar essa criança pelo nome escolhido, e muitas vezes a criança participava desse processo de mudar o próprio nome. Esse era um grande obstáculo. O segundo obstáculo é, muitas vezes, a escola não entendia esse momento específico da formação de vínculos dessa família e das dificuldades dessa formação de vínculo e ficar insistentemente chamando essa família, que já está com algumas dificuldades, muitas vezes, no estabelecimento da adoção, e isso ganhava uma magnitude maior com a comunidade escolar, numa cobrança excessiva de não entender que é um momento conflituoso, é um momento que a gente está acompanhando essa família, e muitas vezes nem nos chamava, né, a equipe técnica do Poder Judiciário para trabalhar junto nesse momento e esclarecer o que aconteceu. E a outra questão também que vivia era o olhar de caridade, né? Essa criança era vista com piedade, essa família que ela adotava, uma família que estava fazendo um ato de muita caridade, tirando essa criança do acolhimento, por exemplo, né? E isso impacta na própria formação do vínculo, quando a própria escola olha essa criança, essa família dessa forma. Essas são algumas questões, teriam outras, mas enfim, vamos conversando. Quer dizer, vocês estão ajudando, né, a desmistificar essa questão na sala de aula e estão também afastando, conseguindo aí contornar essas fragilidades. Quais os resultados, essas famílias, o que o senhor tem ouvido aí como fruto desse trabalho que foi premiado pelo CNJ? Daqui a pouquinho a gente fala sobre o prêmio. Foi assim, a gente tem visto realmente, por exemplo, a questão do nome está quase absolutamente superada, né? Tinha uma questão burocrática nas escolas públicas que a gente já superou. Até as atividades pedagógicas que estão sendo feitas, a equipe, ela orienta os professores e professoras a trabalhar isso, né? Então, por exemplo, eles trabalhavam a família, me traga uma foto da sua mãe grávida, né? Ou vamos trabalhar o registro de nascimento quando essa criança ainda não tinha mudado o registro. Não sabiam trabalhar e ficavam com vergonha, às vezes, de falar do período que a criança ficou no acolhimento. E a gente fala, não, isso faz parte da história dessa criança, né? No acolhimento aqui de Toledo, a gente tem o projeto Fazendo Sua História. Então, quando a criança é desacolhida, tem um álbum de fotos, se ela deu o primeiro passo na casa-abrigo, se caiu o dentinho a primeira vez, como foi o primeiro dia de escola, que tinha quem amasse essa criança, né? Não é um período que você se apaga da vida dela. Então, tudo isso a gente vai auxiliando a escola a trabalhar e a gente já vê isso com as próprias famílias do Grupo de Apoio à Adoção, de onde saiu todo esse projeto, trazendo para a gente o feedback de que, olha, está muito mais fácil trabalhar na escola, né? E nossos filhos se sentem até à vontade nesses eventos que as escolas fazem, nesse momento do 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção, crianças que são vindas, né, oriundas da adoção, contando abertamente as suas histórias e se sentindo acolhidas. Esse é o maior prêmio que a gente pode ganhar num projeto desse. Que bacana. Bom, esse prêmio aí não tem preço de fato, mas o senhor foi reconhecido pela prioridade absoluta do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Como é que foi essa premiação e também a visibilidade, né, que ganha o projeto e a sociedade também que ganha essa consciência e de tornar a adoção ali um assunto palatável, cotidiano no nosso dia a dia, né? Já deveria ser. Assim, a gente... eu sempre tive muita, eu e a minha equipe, o Grupo de Apoio à Adoção, ele é de 2018, né? Então, os projetos, muitos vêm deste grupo de apoio, inclusive Escola Amiga da Adoção. E eu sempre fui assim, não é por isso que a gente faz, eu sempre fui muito retraído em, não precisa disso, né? Enfim, acabamos que inscrevemos os projetos no Prioridade Absoluta e foi uma alegria enorme para nós termos esse reconhecimento. E esse reconhecimento, ele acaba se desdobrando em dar voz a essas pessoas que estão ligadas à adoção e essas famílias, essas escolas que toparam, que estão conosco nesse projeto e nos dá muito mais amparo e apoio. A gente tinha tentado já com a rede pública de ensino numa gestão anterior e a gente não tinha tido adesão quase. Do prêmio e com a atual gestão, a gente fez uma capacitação virtual, né? E alcançamos 1.700 professores.
né? Então a gente consegue deu uma grande catalisação, foi um efeito catalisador ao projeto e a consciência de adoção na nossa comarca, né? Então e até o próprio apoio do Tribunal de Justiça, né? Uhum. O Tribunal de Justiça apoia com muito mais vigor, vamos chamar assim, até financeiro, que muita coisa a gente fazia pedindo, arrecadando valores para fazer campanhas. Ajudou a turbinar que a gente pudesse fazer. Essa questão financeira também, né? Maravilha, doutor Rodrigo Rodrigues, direto da comarca de Toledo, no Paraná. Parabéns mais uma vez pela iniciativa do senhor, de toda a equipe. Um abraço para vocês todos. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por me terem aqui. Tchau, tchau.